Vamos começar a aula de hoje. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais no Fusion e eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Eu preparei um desenho aqui para a gente fazer, que é esse aqui, ó. Máquinas. É um desenho simplesinho, não tem nada de absurdo, é essa peça aqui que está aqui embaixo. E só que a gente vai trabalhar hoje. Opa, passou um bicho voando na minha cara aqui. A gente vai trabalhar hoje com uma especificação das funções que a gente usa no Fusion. Quando a gente vai lá no Fusion, aqui na parte de manufatura, a gente tem essa parte de fresamento onde há ferramentas 2D aqui, e a gente tem essa outra parte de fresamento onde há ferramentas 3D. Não sei se a gente vai ter desenho suficiente para ver todas essas ferramentas, mas o que eu quero que vocês vejam é que essa parte do 2D não necessariamente significa que a operação que você vai fazer vai ser só em um plano. Bem como a parte do 3D não significa necessariamente que a operação que você vai fazer vai ser em 3 dimensões. Tá? Essa parte do 2D e do 3D eles têm mais a ver com a superfície de trabalho do que propriamente com a bidimensionalidade ou tridimensionalidade da operação de vocês. Então o que eu vou fazer? Hoje a gente tem essa peça aqui para fazer. Eu vou desenhar essa peça primeiro, para a gente relembrar como que desenha as coisas tudo bonitinho no Fusion. E depois a gente vai fazer o processo de usinagem dessa peça aqui, utilizando só as ferramentas que estão disponíveis para a gente lá no 2D hoje, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E aí o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro eu vou dividir a tela em dois aqui, que fica mais fácil trabalhar. E aqui a gente tem o desenho do lado direito e a peça do lado esquerdo. Então, uma primeira coisa interessante de a gente ver aí, deixa eu diminuir um pouco aqui o desenho aqui, para ficar mais fácil de ver. Uma primeira coisa que é interessante de a gente ver é que, independente de como que está o seu desenho e de como que você vai usinar ele, independente de onde vai estar o seu zero peça, você pode desenhar ele aqui nessa parte aqui de design aqui do Fusion de qualquer forma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de desenhar é salvar. Eu vou dar um nome aqui de aula 2D. Escolher uma pastinha para a gente salvar isso aqui. Beleza. E vamos começar a desenhar esse troço aqui. O processo de desenho no Fusion, eu sei que vocês acredito que vocês já mexam bem nisso, mas o processo de desenho ele é bem iterativo. Você consegue utilizar bastante essas operações de extrusão, revolução e tudo mais, e algumas operações de junção de peças também. Hoje a gente vai desenhar tudo usando só extrusão e o sketch aqui para fazer extrusão, né? Então primeiro eu vou criar um sketch, vou selecionar esse plano de trabalho aqui de baixo e eu vou desenhar esse retângulo aqui externo da peça. Então ele tem 150 milímetros de largura por 100 de altura, e aí a gente vai ter que desenhar um retângulo que tem mais ou menos essa cara aqui, 150 por 100 aqui. Terminar esse primeiro sketch e eu vou subir ele. Se vocês olharem, ó, a largura total da peça aqui é 20 milímetros e eu tenho 15 milímetros aqui de rebaixo. Então essa altura aqui ela é uma altura de apenas 5 milímetros, né? Então eu poderia pegar e fazer a extrusão aqui já de 5 milímetros para cima e beleza, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma operação diferente, como se eu tivesse errado isso daqui, ó. Eu vou pegar essa extrusão aqui e eu vou fazer uma extrusão de 15 milímetros e eu vou continuar todo o processo para vocês verem depois como que a gente consegue corrigir isso facilmente lá na frente no desenho.
Então eu vou continuar o desenho aqui como se eu estivesse achando que está tudo certo aqui. Então eu vou criar um sketch. Professor, Oi. não sei o que aconteceu no meu aqui, mas ele só subiu as linhas. Ele não subiu o retângulo inteiro. Provavelmente é a seleção. Provavelmente quando você clicou para fazer o extrude aqui, talvez você selecionou só o contorno, talvez você não selecionou a superfície. Tenta fazer a extrusão de novo selecionando a superfície que você criou. Mesma coisa. Não mudou nada. Deixa eu ver. Tá subindo só as linhas só. Ó, vamos ver, novo componente aqui. Também é a mesma coisa. Não, aqui o processo ele é bem simplesinho. Você vai, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu sei, então, quer ver? Eu vou te mandar um print aqui na Tá. conversa. Dá uma olhada aí, que estranho. Na verdade, nunca tinha acontecido isso comigo, não. Tá bem estranho mesmo. Entendeu? Guilherme, como que você desenhou esse quadrado? Você fez por quadrado mesmo ou você desenhou linha por linha? Por quadrado, Nossa, que estranho. né? Não era pra isso acontecer, não. Né? Tenta, apaga e faz de novo, vê se acontece a mesma coisa. Deixa eu ver. Você tá na superfície, Guidete, não em sólida. Por isso. Como assim? Lá. Tem algumas abas aqui em cima, ó. Você tem sólido, superfície. Talvez você usou fazendo essas superfícies aqui em vez de fazer um sólido. Foi exatamente isso. Obrigado, Vicenzo. Aí, ó. É sempre bom a gente ter um cara aqui, um cara atento na sala, hein, pessoal? O Vicenzo conhece muito de Fusion. Não, legal. Então vamos lá. Eu vou fazer com 15 milímetros aqui para depois vocês verem que dá para corrigir isso lá no final do processo de uma maneira simples. Então vou continuar aqui o meu sketch. Vou fazer o sketch aqui na superfície superior do bloco. Beleza? A gente vai fazer esses dois retângulos aqui. Eles têm 20 de altura e o comprimento todo. Então vamos lá. 20 de altura aqui. 20 de altura aqui. Beleza? Termino esse sketch. E vamos subir 15 milímetros. Aí a gente segura o Shift para clicar nas superfícies. Seleciona as duas. Extrusão 15 milímetros. Beleza. Tá aqui. Agora falta só fazer os 3 furos aqui, né? Então a gente vai criar um terceiro sketch. Aqui. Nessa superfície central aqui, ó. Estamos nela. E vou fazer 3 furos. Um bem no centro, com 25 milímetros. Vamos fazer só os círculos por enquanto. Vou deixar ele com 25 milímetros aqui. O outro, o centro está a 25 milímetros aqui da direita aqui. E ele tem 15 milímetros de diâmetro. E o outro é simétrico a ele. Então é só a gente clicar aqui e criar com 15 também. Beleza. E aí a hora que eu terminei o sketch, então finish sketch aqui, a gente vai fazer a extrusão para baixo agora, né? Então vou fazer a extrusão, seleciono as superfícies segurando o Shift e a gente dá um menos 15 aqui e faz o furo passante. Beleza. Aí nessa altura do campeonato a gente fala, putz, errei essa altura aqui. E agora? Se você olhar aqui embaixo, ó, aqui embaixo você tem todas as operações que você fez para criar o seu desenho, para criar o seu modelo. Então eu tenho o primeiro sketch, a primeira extrusão, o segundo sketch, a segunda extrusão, o terceiro sketch, a terceira extrusão. A gente errou aqui na primeira extrusão. Então eu clico nessa extrusão aqui, vou clicar com o botão direito, vou dar um edit nela aqui, e essa distância que a gente criou de 15, eu vou deixar ela com os 5 milímetros lá do desenho, e a hora que eu der um OK,
tudo se corrige e fica bonitinho. Então tá aqui, ó. Agora tá a nossa peça prontinha aqui, o nosso desenho. Beleza? Esse desenho sem dificuldades aí para fazer, né? E agora... Como é, professor? Oi? Pra mudar a parte de baixo, o fundo dela? Eu quis editar essa primeira extrusão aqui, nesse menuzinho aqui embaixo, ó. A gente Aham. clica com o botão direito nela, Edit Feature, e aí aqui nessa distância você pode colocar a medida que você acha melhor, né? Aqui estava 15, a gente trocou para 5 e deu OK. Aí ele corrigiu. O meu não faz isso não, mas tudo bem. O meu não aparece isso. O meu botão direito ele aparece só Create Selection Set, Delete, File in Browser e File in Window. Ah, entendi. Eu tenho mais opções aqui por algum motivo. É estranho. Sim. Mas de boa, professor. Tá. Bom, beleza. O processo é esse. Aí a gente vai fazer a manufatura disso daqui utilizando as operações 2D lá. Então, quando eu for lá na parte de manufatura, que é aqui, estamos cá em manufatura, e a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o setup, né? Beleza? Então o setup está aqui. Eu vou imaginar que essa peça aqui, pelo menos a peça bruta, ela já está, lateralmente, ela já está nas medidas corretas. A gente só vai fazer o desbaste superior e o desbaste interno aqui. Então, se eu vier aqui nessa parte amarelinha aqui, que é o estoque é a nossa peça bruta, né? Ele tem alguns offsets aqui. Ele tem o stock side offset, que é um material que vai ficar sobrando nas laterais aqui, ó. Ups. Acho que dá pra ver aqui, ó. Tanto, vamos botar ela diferente assim. A hora que eu mexo assim, ela some, né? Por que sumiu meu estoque agora? Estoques. Porra. Aqui. Avançou, hein? Aqui, ó, pronto, achei. Tinha clicado em alguma coisa aqui, ó. Então, esse stock offset, ele vai aparecer aqui do lado, stock side offset, tanto na lateral aqui, quanto se eu olhar de lado a peça, aqui na lateral. Então, em todas as laterais da peça, a gente vai ter esse stock side offset. E eu vou zerar isso daí, porque a gente está entendendo que nas laterais eu não vou ter medidas sobrando. Então beleza. Agora se eu girar a peça aqui novamente, você vai ver que nas laterais não tem material sobrando. Agora eu só vou ter material sobrando para cima, porque para baixo, que inclusive para baixo eu tenho stock top offset, que está em 1 milímetro, então a gente tem 1 milímetro a mais de material para cima. Stock bottom offset 0, beleza. E aqui é uma questão de arredondamento só. Então a gente tem essa peça bruta aqui, no final das contas ela tem 150 mm de largura, 100 de comprimento e 21 de altura. Beleza. E outra coisa interessante... Oi? Foi mal, não tô multado aqui. O meu tem 22 de altura. Provavelmente ou você tem alguma coisa no stock bottom aqui, ou seu stock top está em 2. Isso mesmo, valeu, professor. Nada. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vocês estão vendo esses 3 eixos aqui? Esses 3 eixos vão ser a minha origem do sistema de coordenadas do zero peça, né? E eu quero trocar isso aqui de lugar. Eu não quero que essa origem fique aqui. Eu quero que ela fique em outro lugar. A gente consegue fazer isso aqui no setup, ó. Então deixa eu dar um zoomzinho out aqui pra gente ver os pontos. E normalmente a gente coloca esse zero peça em algum canto da nossa peça bruta, né? Não tão no meio. Então eu vou pegar esse zero peça aqui, ó, e eu tenho esse Work Coordinate System aqui. A origem
ele já está no Stock Box Point e eu vou escolher esse Box Point. Então ele tem alguns pontos aqui que a gente pode escolher. Eu vou escolher esse pontinho aqui, ó. Tá? Então é só clicar em Box Point, clicar no pontinho e a nossa origem veio para cá. Então agora a minha máquina vai entender, lá a minha máquina CNC vai entender que o meu zero peça está nesse cantinho aqui da minha peça que eu quero usinar. Com Y para cima e X para direita. Oi. Como que você fez para o X mudar a orientação? Que o meu X está contra a peça e o Y também está contra a peça, ele não está acompanhando a peça. Entendi. Na verdade, eu acho que é uma questão da gente girar, de você girar a peça só. Talvez Tá, você pegou na outra ponta então, né? Isso. Mas você consegue mudar essa orientação. Você tem essa opção aqui no WCS aqui. Você tem a opção de orientação e aí você tem algumas opções aqui de selecionar o eixo Z e o eixo X, o eixo Z e o Y. Enfim, você só escolhe 2 e o terceiro, pela regra do sistema destrocêntrico, lá o próprio sistema vai escolher, mas a gente consegue mudar se for necessário. Entendi. Tá? Beleza. Então, estamos aqui e a primeira operação que a gente vai fazer é a mais simplesinha, né? Mas ela já dá uns problemas. Agora eu consigo abaixar o desenho aqui e trabalhar na tela inteira. A primeira operação que a gente vai fazer aqui é esse faceamento dessa parte superior aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu 2D, a gente só vai usar ferramentas que estejam aqui no 2D hoje, e eu tenho essa operação Face, que é para fazer o faceamento. Beleza. E aí, aqui entram algumas coisas muito interessantes que a gente consegue fazer. A primeira coisa é a seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho que selecionar aqui a ferramenta. E para selecionar a ferramenta, eu vou precisar. Eu não sei se. Acho que eu já até. Deixa eu dar uma olhada só. Se eu estou com a máquina selecionada no setup aqui. Isso aqui. Setup aqui. A máquina, não estou com a máquina selecionada, esqueci de selecionar a máquina. A gente aqui no Fusion, a gente vai usar essa generic 3 eixos aqui, tá? Porque no fundo eu não estou encontrando uma biblioteca de ferramentas da Siemens para a gente colocar aqui, mas a gente consegue fazer o contrário. Já estou fazendo alguns testes onde a gente consegue criar na máquina Siemens as mesmas ferramentas que estão aqui, e aí quando a gente exportar o código a máquina vai fazer com as ferramentas que a gente pediu, então não tem muito problema. Mas eu vou selecionar essa generic 3 eixos aqui, que é a máquina que a gente tem lá disponível, né? Beleza? Agora sim, quando eu for fazer a operação de faceamento aqui, a primeira coisa que eu vou ter que selecionar é a ferramenta para fazer a operação de faceamento. Professor? Oi. Como que você faz para sair do faceamento para voltar para o setup? Porque eu fiz aqui e ele apagou tudo. Então, se eu sair desse faceamento aqui, ele vai apagar o faceamento mesmo, né? Porque eu não criei a operação de faceamento ainda. Se eu cancelar aqui, ele não vai aparecer aqui na minha árvore, né? Mas aqui no setup, se você clicar com o botão direito nele, você consegue clicar aqui no Edit e aí você consegue editar ele. No caso aqui a gente colocou a máquina lá, que é a nossa 3 eixos, né? Autodesk Generic aqui. Entendi. Tranquilo, valeu. Nada. Aí beleza. Então a gente vai criar a operação de faceamento. Estamos aqui. E a ferramenta agora sim. Tem essa máquina 3 eixos, ela tem uma infinidade de ferramentas aqui que a gente pode escolher. Então a gente tem que dar umas filtradas. Aqui do lado direito tem os filtros, né? Eu vou escolher milling, que são as operações de fresamento. E aí já aparecem algumas opções legais aqui. Então a gente tem a fresa com formato redondo, formato nariz de boi, formato chato. Tem várias aqui. Uma delas é essa Face Mill, que é a fresa de faceamento, que a gente vai escolher ela aqui.
Aparecem duas opções para nós, na verdade. Uma delas está em coordenadas imperiais, né? Então o diâmetro dela é 2 polegadas, e a outra está em coordenadas métricas, que são 50 milímetros, e sempre que você estiver trabalhando em coordenadas métricas, é melhor usar ferramentas em coordenadas métricas, né? Porque em questão de acabamento você consegue evitar muita operação se você estiver usando o mesmo sistema de ferramentas, né? Se você estiver utilizando sistema métrico e pegar uma ferramenta que está em sistema imperial, provavelmente, dependendo do contorno que eu tiver que fazer, eu vou ter que dar muitas passadas, e ainda assim, como as dimensões são todas quebradas, capaz do acabamento ainda não ficar excelente. Então, a gente vai escolher essa de 50 milímetros aqui, vou selecionar ela, belezinha. E aí, o segundo passo que eu tenho que fazer é escolher a geometria. Isso meio que, quando a gente vai fazer o faceamento, meio que fica selecionado automaticamente para você escolher a geometria. Então, quando você passa o mouse aqui, você percebe que algumas coisas já se iluminam aqui. Mas o certo é pra gente controlar o que a gente está fazendo, é ir nessa abinha de geometria aqui, ó, e selecionar uma geometria para a gente fazer essa passada. Aqui tem uma parte do programa aqui que dá uma leve roubada aqui. Na verdade não é uma leve roubada, vamos dizer assim, né? A gente tem esse contorno amarelo aqui, ó, que ele é o contorno da peça bruta. Mas se a gente seleciona o contorno da peça bruta, eu vou só passar em cima da peça bruta, eu não vou desbastar a peça bruta. Então eu tenho que desbastar alguma coisa que esteja abaixo. E a primeira coisa que você pode pensar em fazer é selecionar essas geometrias aqui, ó, tanto essa daqui quanto essa daqui, por exemplo. Bom, beleza, eu estou dando uma referência para o meu software de que ele vai fazer as passadas aqui para chegar nesse plano aqui, beleza. Quando a gente faz isso, se eu der um OK aqui, ó, beleza, ela criou uma operação de faceamento. E dá uma olhada na verdade a trajetória da ferramenta, o que ela está fazendo, ó. Ela só está faceando em cima desses planos aqui que vem do meu desenho já pronto, né? Quer dizer, eu vou ter uma parte de material aqui no centro que não vai ser usinada, né? Se eu fizer a simulação disso daqui, ó, vamos simular rapidinho aqui, vou deixar aqui, material, beleza. Se eu fizer a simulação disso daqui, eu vou ter 2 passadas comendo material aqui, mas no centro, olha, ficou um degrau. Não era isso que eu queria. E tem como eu dar essa referência para minha ferramenta sem ter que ficar usando a própria geometria. Eu consigo criar coisas auxiliares para dar essa referência para minha ferramenta. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no desenho, dá uma olhada que legal. Eu vou voltar aqui no design e eu vou fazer um novo sketch. Então eu vou criar um sketch. Para fazer o sketch eu vou usar esse plano superior aqui da minha peça acabada já. Qualquer um dos dois aqui. O importante é que seja esse plano. Beleza. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essas linhas aqui, ó, para criar um retângulo. E eu vou criar um retângulo por cima da peça aqui, ó, que chega de uma aresta, na verdade de um vértice até o outro vértice oposto. E vou fazer só isso e vou dar um finish sketch aqui, ó. Então, dá uma olhada que ele criou um desenho aqui pra gente que parece um plano de vidro, tá vendo? Que fica em cima da peça, se a gente olhar aqui, ó. Parece é uma superfície que tá lá em cima da peça. Beleza. Agora eu consigo voltar lá na manufatura e naquela operação de faceamento que a gente estava fazendo, ó, eu vou dar um edit nela e eu vou pegar aqui na geometria, eu vou clicar nesse xizinho aqui para apagar essa seleção em amarelo que eu tinha feito aqui. Vou clicar então nesse xizinho, apaguei, e agora não tem nada selecionado. Vou clicar aqui para selecionar uma coisa nova e eu vou selecionar, olha só, esse retângulo de baixo aqui, que é o nosso sketch. Então selecionei o retângulo, agora ela fez o retângulo ficar em amarelo aqui. Na hora que eu der um OK,
Olha só a ferramenta, a trajetória da ferramenta como que mudou. Vamos mostrar de uma maneira mais legal aqui. Olha só. Agora se eu simular isso aqui, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Aumentar um pouquinho. Olha só, a ferramenta ela vai lá fazer o faceamento. Provavelmente meu computador está bastante devagar porque eu estou rodando muita coisa aí junto, pessoal, mas enfim, era para essa simulação estar um pouco mais rápida. Espero que não afete a gravação depois no fim das contas. Então beleza, olha só, agora ela fez todo o faceamento bonitinho aqui, ó. Se eu der uma girada aqui, só tem duas coisas na verdade que não me agradaram aqui, que foi a proximidade com que ela terminou aqui e a quantidade de material que ela está extraindo por vez. Então o que a gente vai fazer? Fechar essa simulação. E agora a gente não precisa ficar simulando de novo, mas a gente consegue editar aqui as propriedades desse faceamento. Então eu tenho aqui essa seção de passes. Então a seção de passes ela vai me dar algumas coisas. Uma delas é esse step over aqui, ó. Esse step over é a quantidade de, vamos dizer assim, o quanto que a minha fresa pode andar lateralmente, dado que ela tem 50 milímetros de diâmetro. Aqui está dizendo que ela pode andar mais 47,5 lateralmente. Eu não gosto de fazer isso. Normalmente eu gosto de deixar metade da largura da ferramenta como máximo aqui de step over. Então eu vou deixar 25 milímetros aqui. Então beleza, você vê que a trajetória já mudou um pouco. E outra coisa que a gente consegue mudar nessa parte das passadas aqui é a extensão o pass extension, é o quanto que ela vai passar para fora da peça. Aqui eu também vou deixar isso aqui com 25 milímetros. Então ela vai passar metade, ela tem que passar metade para fora aqui da nossa peça. Eu tô achando esquisito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô achando esquisito que ela não tá fazendo isso pra cá, como ela deveria fazer. Eu acredito que há coisas que a gente possa mudar aqui. Deixa eu ver como é que tá esse sketch lá, se ele tá certinho. Tá vendo? Ele tá dividido em dois aqui. Não sei por que esse troço fez isso. Eu não queria que isso fosse feito. Vamos ver se a gente consegue corrigir isso aqui de alguma forma. Professor, Oi. pode pedir um favor muito rápido? Pode falar. Você pode ir no desenhozinho técnico lá do Sim. Aí. Eita, calma. Obrigado, professor. Nada, imagina. Então no nosso sketch aqui, ó, eu vou apagar esse sketch aqui, eu vou fazer ele de novo. Eu não sei se eu consigo fazer isso daqui. Aqui. Tchau pra você. Vou fazer de novo esse sketch aqui, que por algum motivo estranho, não tá legal. Por que tá acontecendo isso, Jesus amado?
Aí, agora sim, ó. Agora ele não tá mais cortando o triângulo, o retângulo no meio aqui, ó. Beleza. Vamos voltar lá na nossa manufatura. Às vezes esses programas eles tentam muito entender o que você quer e às vezes eles erram por causa disso, sabe? Eu realmente só queria isso aqui. Aqui no faceamento, acho que ele não corrigiu automaticamente ainda. Então vamos dar a geometria certa para ele. Edita. Sim. Aí tá vendo? Ele tá reclamando que eu apaguei o negócio. Ó. Aqui, ó. Isso aqui. Selecionar isso aqui. Ok. Aqui tá fazendo a mesma coisa, professor. Ah, miséria. Pera aí, calma que a gente resolve. Edit. Vamos lá nas passadas. Step over. Vamos zerar essa turbulência aqui. Não deixa zerar. Não. Bom. Isso não é coisa. Não tá mudando muita coisa, não. Realmente queria que ele passasse pra cá, sabe? Então a gente pode enganar o programa. Também tem essa alternativa. A gente vem aqui em design, pega esse sketch que a gente fez aqui, ó, desse rapaz aqui. Vamos dar uma digitada nele. E beleza. Vamos aumentar esse negócio aqui. Quem falou? Vamos fazer assim. Agora sim, ó. Finish sketch. Olha como a gente consegue controlar legal a nossa manufatura. Voltamos lá para o faceamento. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora sim. Se você olhar, vamos simular isso aqui. Na última passada aqui tem que ficar sobrando ferramenta pro lado de cá, ó. Aí, ó, tá sobrando ferramenta. Agora tá ótimo. Beleza, então nosso primeiro faceamento tá funcionando. Beleza. E se esse sketch aqui estiver incomodando depois que você fez esse primeiro faceamento, porque a gente só vai precisar realmente para fazer esse primeiro faceamento. Não sei o que esse toolpath out of date aqui, ele está dizendo que a trajetória da ferramenta está desatualizada. É só a gente pegar aqui, dar um ok e pronto. Agora acabou a desatualização do negócio. Então beleza, agora está tudo certinho e a gente consegue continuar para a próxima operação aqui. A próxima operação que a gente vai fazer é esse. Na verdade, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer os furos primeiro, ou a gente pode fazer o rebaixo aqui no centro primeiro. Realmente tanto faz. Em termos de acabamento, eu entendo que seja melhor fazer esse rebaixo primeiro. Então a gente vai fazer esse rebaixo, e para fazer o rebaixo a gente vai continuar fazendo faceamento. Só que agora eu vou escolher uma ferramenta um pouco menor. E o faceamento ele vai ser diferente porque ele vai ter múltiplas camadas aqui. Então vamos fazer. Antes da gente fazer, só vou não vou excluir, mas vou ocultar esse sketch aqui para ele não ficar incomodando a gente. Então é só na InDesign, nessa parte de sketches aqui, ó, tem um último que está com o olhinho aberto aqui, a gente só cruza o olhinho aqui, pronto. A hora que eu voltar lá para a manufatura, acabou o problema. Então a gente vai fazer um segundo faceamento. O segundo faceamento
professor, se você quiser sugestão só pra avançar rápido, É. eu fiz um aqui que funcionou. Ele é um comando 2D, mas ele funcionou. Ele é o 2D Pocket. Então, o problema com o Pocket é a seleção da. É a seleção, porque a gente não está fazendo de fato um Pocket aqui, né? Se eu selecionar. Hoje eu tentei várias vezes usar o Pocket para fazer isso aqui e não deu certo. Quer ver? É incrível, porque eu fiz um aqui e deu certo. Né? Podemos tentar o Pocket, mas que deveria ser a operação a se usar aqui, né? Mas se a gente for, quer ver? Vamos pegar a mesma. Vamos tentar com A essa de aqui. 20. Isso. Aí na hora de selecionar a geometria, a gente seleciona A de isso aqui. baixo. Isso aí. Exatamente. Eu vou dar Aí esse verso você vai machine aqui. Aí você põe em multiple depths também. Isso, exatamente. Pra gente fazer as passadas certinho. Vou dar passadas de 5 milímetros aqui só para terminar rápido. Ok. E ó. Não, nada acontece. Ué, que estranho. O meu funcionou. O Aí, meu funcionou bonitinho. tá vendo? O meu também foi. Tenta tirar esse resting machine aqui. Beleza. Agora Foi isso. Tá ótimo, então tá ótimo, gente. Esse Rest Machine era justamente para dar essas passadas no meio aqui. O manual diz que tem que usar isso. Então, vamos lá. Já que não temos que usar, aí beleza. Então, treta resolvida. Usamos o 2D Pocket e aparentemente vamos ver se funciona legal isso aqui. Rápida. Isso. É só a gente ajustar. Algumas coisas aqui nesse 2D Pocket. Ele tá dando um warning aqui. Qual que é o warning? Problema com as alturas aí. Enfim. A única coisa que eu quero fazer aqui é tirar, ele tem em algum lugar ele vai deixar um stock to leave aqui, eu quero zerar esse stock to leave. Provavelmente aqui nas passadas. Tolerância, tá. Aqui, o stock to leave está com meio milímetro. Vou deixar como 1/10 aqui. Beleza. O que é esse stock to leave? Stock to leave é quando ele faz a simulação aqui, ó. Quer ver? Ele vai deixar um pouco de material. Aqui, ó. Tá vendo que fica um pouquinho aqui? Sim. Esse é o stock to leave, porque você faz isso para depois deixar o acabamento lá, para depois dar o acabamento. Beleza. Não pode zerar. Isso. Agora, a outra coisa que a gente tem que fazer são esses furos aqui, ó. Para fazer os furos eu tive menos problemas para fazer, tomara que não dê tanto problema agora, né? Vamos ver. Aqui. Para fazer os furos, a gente vai usar também uma ferramenta lá do 2D, que é essa ferramenta Bore. Aqui, ó. E para fazer o Bore, a gente tem que selecionar, a geometria que a gente tem que selecionar são cilindros. Então o próprio programa já entende os cilindros aqui. A gente consegue simplesmente segurar o Shift e clicar neles aqui. E beleza. Só que tem mais uma coisa pra gente fazer nesse bore aqui, que é justamente nas passadas aqui, ó.
a gente, quer ver, ó, dá uma olhada, vamos dar um ok aqui primeiro, e não funcionou, legal, vamos de novo, geometria, esse cara, esse cara. Ah, eu sei porque que ele falhou, porque a gente está usando uma ferramenta muito larga. Vou usar essa de 8mm aqui. Beleza. Aí ele gerou os toolpaths aqui, ó. Aqui para nós, esses toolpaths vão funcionar porque a gente sabe que a gente já desbastou aqui, né? Só que, por segurança, ó, dá uma olhada. Ele tá... Lembra que a gente deixou um pouquinho de material aqui. Ele está começando a espiral justamente na face da peça acabada. A gente não quer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro mexer nas alturas aqui, ó. E eu tenho o top height aqui, tá vendo? From hole top. Então, do começo do furo aqui, o offset está em 0mm. Eu vou começar 2mm para cima. Aqui. Então, você vê agora que eu já tenho a espiralzinha saindo para fora lá. Que bonitinho. E só que aqui, ó, nas alturas, eu vou aqui nessa aba de alturas, né, heights, e aqui eu vou nesse top height aqui, ó. A referência dele é o hole top, né, que é a parte de cima do buraco aqui, ó, do orifício. E a partir desse hole top eu quero que o offset seja 2mm para cima, para começar o movimento de corte antes de tocar na peça mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Aí beleza, estamos aqui. E... gente, eu vou falar para vocês, quando o software dá pau é duro, viu? Obrigado pela ajuda aí, pessoal. Aí, beleza. E o que a gente vai fazer também é o seguinte, ó. Se eu deixar isso aqui do jeito que tá, quer ver? Vamos simular do jeito que tá. Eu quero essa aqui. Ih, deu pau, José. Acho que não deu ok para ele gerar. As alturas, 2mm do hole top. A ferramenta não salvou, nossa ferramenta de 8mm. Não, ok, agora tá. Vamos simular isso aqui. Eu quero só esta operação. Na verdade, não, peraí. Karma Crodas. Vamos simular tudo. Eu quero. Isso aqui já foi. Eu quero só o bore. Vou botar um pouquinho. Aqui, ó. Na hora de fazer os buracos. Olha só. A nossa ferramenta tem 8mm de diâmetro. Os dois orifícios da ponta aqui tem 15 e o do meio tem 25 de diâmetro. Então, beleza. Esse primeiro orifício ela vai fazer legal. O segundo orifício vai sobrar material no meio. E essa sobra de material é péssima, porque quando eu terminar de passar, o que vai acontecer? Ó, tá vendo? Até trombou a peça aqui no material. Ó. E esse trombamento, na hora que bater esse pedaço de peça aqui, se ele soltar, ele vai bater na ferramenta e vai danificar a ferramenta. Pode até quebrar a ferramenta. Então, só para evitar isso aqui, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso bore, eu tenho que editar e eu tenho que fazer ele dar múltiplas passadas aqui, ó. Queria muito que ele já gerasse o path da ferramenta, ele não vai gerar. Mas vamos ver aqui o que ele vai fazer. Não gerou. Por que ele não gerou? Eu sei porque ele não gerou. Ele não gerou porque ele está tentando fazer 2 passadas em todos os buracos aqui. Isso não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na geometria, vai tirar isso aqui. Vamos deixar o bore com passada simples aqui nesses dois. E vamos criar um novo bore para fazer aqui no meio. E esse bore aqui do meio,
De novo, eu tenho que mexer na altura lá para ficar 2 milímetros do role top, beleza? E agora, nesse sim, eu vou dar múltiplas passadas, ó. Aí ele vai fazer o centro primeiro, para comer aquele cavaquinho primeiro, ó. Então agora sim, agora a gente consegue simular isso aqui. Essa operação já foi. Vamos voltar aqui. Então vamos fazer agora os dois orifícios. Esse orifício vai fazer o outro lado lá de lá. E esse daqui, ela começa. Não começou pelo meio. Ah não, começou sim. É que 2 passes aqui foi pouco. Então vamos melhorar esse bore aqui. Vamos fazer. Vamos ver se ela consegue fazer com 3 passos. Isso, agora sim. Ok. Vamos simular isso aqui de novo. Ups. Tem que simular daqui, senão dá errado. Agora sim, ó. Ela vai pegar do centro, depois vai fazer a lateral. E agora sim, ó. Cá está. Vamos ocultar essas. A gente consegue. Não. Muito bom. Mas beleza. Com isso a gente tem a nossa peça quase acabada aqui. Faltaria só os ciclos de acabamento especificamente. Tem aqui nessa parte do pocket aqui, ó. Deixa eu ver se ele faz aqui. Essa outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Ele é adaptativo? Não é adaptativo. Não que ele não faz, mas hoje eu juro pra vocês que eu apanhei desse pocket de um tanto. E aí com o Face funcionou de primeira. Mas tudo bem. Depois que você tem as operações feitas aqui, ó, as operações terminadas, o que você pode fazer? Você pode vir aqui em Actions e nesse Post Process aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer em breve. Nesse Post Process aqui, você consegue escolher as configurações do pós-processador e aí você escolhe fresamento, o vendedor da máquina aqui, a nossa máquina é Siemens. Então a gente vem aqui em Siemens, consegue escolher o 840D, aí você consegue colocar um nome para o seu programa aqui e escolher um arquivo, para colocar o seu programa. Eu vou colocar na área de trabalho mesmo, um arquivo, não, uma pasta, né? E você consegue pós-processar isso daí. E olha só que bonitinho, quer ver? Todo aquele sofrimento que vocês tiveram no semestre passado, de montar código CNC, olha só, tá tudo aqui, ó. G01, Ele tem várias instruções aqui. Esses G01 ele coloca em todas as linhas por segurança, né? E as coordenadas todas aqui são coordenadas que são calculadas, né? Então ele fica calculando micromovimentos aí para mandar a sua máquina fazer a trajetória que ele bem entender. Aqui o programa saiu com incríveis 4.000 linhas.
Incríveis 4.000 linhas. E depois a gente consegue pegar esse código e jogar lá no Sinotrem e fazer o Sinotrem usinar essa peça aqui, ó. Inclusive ele coloca até o workpiece lá pra gente simular, mas ele tem algumas coisinhas que ele não faz direito. Por exemplo, vocês vão encontrar erros aqui, ó. Por exemplo, ele coloca como comentário aqui as ferramentas que ele usou, né? E aqui, na hora de colocar a ferramenta, tá vendo que tem um M06 aqui, que é a troca de ferramenta. Na hora de selecionar a ferramenta, ele vai dar um T1, D1. Isso daqui dá erro lá no Sinotrem. E esse erro é porque ele não sabe que ferramenta tem lá no seu magazine, onde está, qual é o nome, né? E isso deveria ter como a gente configurar aqui no Fusion. Mas de qualquer forma, a gente consegue trocar essas linhas aqui de troca de ferramenta pelas linhas adequadas, cadastrando essas ferramentas na máquina lá, e aí ela faz a usinagem certinha quase certinha, na verdade. Não sei se vocês lembram aqueles erros que a gente tinha no começo de dar um estrombamento de peça porque sei lá, porque a máquina estava com uma referência e a gente não conseguiu controlar essa primeira referência. Isso acontece também com o código que sai do Fusion aqui, então a gente tem que fazer umas pequenas correções. Mas isso a gente vai fazer depois, conforme a gente for exportando isso daqui direito. Tá, então, alguém vai falar alguma coisa? Professor, o meu deu 15.000 linhas. Você vê que dá uma variada. O meu deu 4.000. Você vê que dá uma variada no número de linhas. Mas normalmente funciona. Tem que fazer algumas correções, não funciona 100%, mas normalmente funciona legal. Então a aula de hoje era mais para vocês verem essa questão dessas ferramentas 2D, né? Essas ferramentas 2D, se vocês olharem aqui nas referências aqui, vocês vão ver que todas essas ferramentas, elas não que elas façam apenas operações 2D, elas fazem operações em 3 dimensões, mas as referências que a gente vai passar são sempre referências bidimensionais, é por isso que elas são chamadas de ferramentas 2D. Tá bom, pessoal, eu vou fazer a chamadinha